A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Para mim é uma honra estar novamente diante de vocês para a gente falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu espero que toda essa ministração, esse estudo, possa ser conduzido pelo Espírito Santo e que a palavra do Senhor possa vir de encontro a nossos corações. Bom, o tema que eu queria trazer hoje é um pouquinho diferente e ele é um tema duplo que vem com duas perguntinhas para a gente tentar responder durante todo esse vídeo. E as duas perguntas são o seguinte: por que é que as pessoas não veem Deus em nós? E a segunda é: por que é que eu toco Deus quando eu estou na igreja, eu falo em línguas, eu louvo, eu sou quebrantado, e quando eu volto para minha casa, para minha segunda-feira, parece que nada aconteceu? Bom, essas duas perguntas a gente vai tentar responder com base bíblica, para que a gente possa sair daqui um pouco mais alimentado e entender qual estratégia que a gente precisa usar para que, enfim, a gente possa responder essas perguntas a fim de que possamos estar mais perto de Deus. Bom, a palavra do Senhor vem logo em seguida. Espero que vocês possam me acompanhar nessa jornada. Amém? Então vamos, para a palavra do Senhor. O versículo base que usaremos hoje se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 5 e 6. Amém? Vamos lá, eu vou ler na minha linguagem, você acompanha na sua Bíblia, certo? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Importantíssimo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Foco no 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então vamos para o nosso estudo. Bom, um pouquinho do contexto para vocês. Essa carta foi escrita pelo apóstolo de Jesus. Dizem que é um dos apóstolos mais queridos de Jesus, mais amado de Jesus, que era João. Ele também escreveu o Evangelho segundo João, escreveu as 3 cartas, 1, 2, 3, 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o Apocalipse. Então ele fechou aí a Bíblia, certo? E é interessante que ele teve um contato muito grande com Jesus. Então é uma pessoa que você vê que teve, que conheceu o Senhor de perto, que tem propriedade para falar de Jesus, que tem propriedade para falar o que Jesus disse. Inclusive, essa mesma passagem que ele usa aqui em 1 João, ele também vai relatar lá em João 8, 12, que diz assim, falando de Jesus: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus está ali falando que ele é a luz da vida. Mas Jesus não para por aí. Ele vai mostrar para a gente lá em Mateus que não só ele é a luz da vida, mas que, de certa forma, nós também podemos ser como ele, de alguma forma. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Poxa, então Jesus está dizendo que ele é a luz e que, se nós andamos com ele, como ele na luz está, a gente vai ter comunhão um com o outro, vamos ser purificados pelo seu sangue, e então nós também seremos luz no mundo. Mas Renan, poxa, por que eu não consigo ser essa luz? Por que as pessoas não veem essa luz em mim? Bom,
E é interessante que, para explicar um pouquinho do porquê que as pessoas hoje elas não refletem a luz de Deus, a gente vai dar um salto aí na Bíblia, certo? A gente vai lá para Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21. E a palavra diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis, em outras palavras, sem desculpas. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então a palavra vem dizendo aqui que toda a criação, ela prova quem é Deus, ela mostra quem é Deus, ela mostra a força de Deus, mostra as coisas de Deus, a ponto que nós não temos desculpa para falar: poxa, eu não conheci Deus, ninguém falou de Jesus para mim, poxa, eu tenho mais mérito, porque ninguém disse para mim que era errado, que era certo, então como é que você pode me condenar? Só que a palavra vem dizendo o seguinte: tudo que eu fiz, meu filho, mostra quem eu sou, então você não tem desculpa para dizer que você não conheceu quem eu sou e o que eu queria para a sua vida. Basicamente é isso. E seguindo nessa linha de que a criação mostra a glória de Deus e mostra quem é Deus, eu queria trazer uma reflexão para vocês que vai responder essas duas questões aí que a gente levantou. Por que as pessoas não veem Deus em nós e por que nós nos achegamos a Deus na igreja e quando voltamos para nossas casas parece que nada mudou, certo? E então eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo. Eu estava voltando da faculdade numa noite e eu estava de carro pela rodovia, e aí eu comecei a olhar para a lua estava bonita, redonda, né, cheia, e eu comecei a pensar sobre a lua, a funcionalidade da lua e tudo mais. E nesses pensamentos Deus me entregou uma palavra, e eu percebi que nós cristãos, as pessoas que seguem a Deus, que buscam o Senhor Jesus Cristo, nós somos como luas. E eu vou entender o porquê nós somos como luas, certo? Então vamos lá, vamos a nível de comparação. A lua, ela não tem formosura, ela não tem vida, ela não tem luz própria, ela não tem nada. Não tem nada. A lua é um amontoado de terra que tem muito pouca serventia para a gravidade da terra. É diferente de como Deus nos achou sem Jesus Cristo? É diferente? Vamos lá para Efésios 2, 1 e 2. E a palavra do Senhor em Efésios 2, 1 e 2 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então pensa, nós também éramos mortos, nós também não tínhamos formosura nenhuma, nós também não éramos nenhum ser de luz quando Deus nos achou sem Jesus. Olha, até rimou. Mas é isso, não tínhamos nada que Deus olhasse por nós e falasse: nossa, fulano é gente boa, então eu vou salvar ele porque ele é gente boa. Não, Deus não viu isso. Deus não viu isso. Outro modelo de comparação que a gente pode usar é o seguinte: quando a luz do sol tocou a lua, então ela passou, enfim, a refletir a luz para a terra, para o mundo. Poxa, não é assim que Deus faz quando a gente está com Jesus? Vamos lá para Mateus 4,16. A palavra diz assim: o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.
Veja, assim como o sol faz com a lua, Deus faz conosco. Mas a lua possui fases, não é verdade? Poxa, uma hora ela está crescente, outra hora ela está nova, outra hora ela está minguando, outra hora ela está cheia, bonita, outra hora ela está eclipsada, totalmente apagada. Você consegue enxergar as diferentes fases da sua vida com Deus nessas fases da lua? Poxa, eu consigo enxergar. Nós somos tão inconstantes quanto a lua. Vamos lá para Romanos 7, do 22 ao 25. Então a palavra diz assim: pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a palavra aqui de Paulo aos Romanos, ela diz justamente isso: a gente é inconstante, porque enquanto o nosso espírito ele habita em uma lei, o nosso corpo, a nossa carne, habita a lei do pecado, e a gente vai estar sempre aí nessa dualidade, lutando contra o pecado, lutando contra a vontade da nossa carne. Então a gente é tão inconstante quanto a lua. E aí, eu faço a mesma pergunta que eu fiz para nós, eu faço também para a lua. Lua, se você tem o sol que brilha o tempo todo, por que é que você tem fases dessa maneira? Por que às vezes a gente olha para você e a gente não vê a luz do sol? Por quê? Você sabe? Bom, e agora vem um pouquinho da nossa aula de astronomia. Veja bem, não é astrologia, tá? Não confunda, não vou falar de signos aqui não, tá? Eu vou falar sobre astronomia. Bom, a fase da lua existe, por quê? Porque entre o sol e entre a lua existe um mundo, Vamos ver se as coisas começarem a encaixar. Enquanto mais o mundo está na frente do sol, mais difícil é para a lua refletir o sol para o mundo. Então, a lua para de ser um espelho porque algo está tapando o sol. Então, se a lua está crescendo é porque o mundo está saindo da frente do sol e ela está podendo refletir alguma coisa. Se ela está totalmente eclipsada é porque chegou um status de que ela não tem nenhum acesso à luz do sol. Por quê? Porque tem tanta coisa que está tapando o sol na frente dela que ela não consegue ter esse acesso. Agora, quando ela está cheiona, é porque o mundo já não faz frente contra o sol. Aí sim, aí ela está refletindo em toda a sua potencialidade a luz do sol, certo? Então, vamos ver se isso começa a responder pra gente o porquê que as pessoas não veem Deus em nós e o porquê que é que a gente só toca a Deus na igreja. Bom, se você começar a entender que quanto mais coisas entre você e Deus, mais difícil é você refletir a luz de Deus e mais difícil é você ver a luz de Deus, você vai perceber que existem muitas coisas que às vezes nem parecem tão preocupantes, às vezes são inofensivas, mas que elas vão tirando a visão que você tem de Deus e vai começando a empilhar coisas na sua frente, certo? Então, quanto maior o mundo na nossa vida, mais coisas a gente faz na nossa vida secular, mais coisas têm prioridade na nossa vida secular do que Deus, e as coisas vão tapando, as minhas necessidades são mais importantes, as minhas vontades são mais importantes, a minha segurança, o meu conforto, o meu ego são mais importantes do que Deus. A gente está construindo as barreiras, essas barreiras vão começando a ter frente em nossa vida, a gente não consegue mais ver Deus na nossa vida. E aí o que acontece, meus amigos? A gente passa a semana toda na obscuridade, na escuridão. E quando a gente vai para a igreja, a gente tira tudo que está nos afastando de Deus, deixa numa caixinha fora do culto e começa a adorar a Deus e olhar só para Deus. E aí é como se você subisse num banquinho para ver a glória de Deus por cima de todas as coisas que você construiu que tapam a Deus.
né? Então seja aquele seu time que você não deixa de assistir o jogo para ir para a igreja, certo? Você aquela sua namorada ou namorado que faz você faltar no culto por objetivos X, Y, Z, às vezes não são pecaminosos, às vezes não são, certo? Ou então aquele seu emprego que te tira da presença de Deus, aquele seu emprego que te priva de ir para a igreja, poxa, é uma bênção. E aí? Será que essas coisas realmente elas estão trazendo para você facilidades para tocar a Deus, ou elas estão te afastando cada dia mais e você nem percebendo? E nesse momento, a gente precisa trazer uma reflexão. A gente está cheio do Espírito Santo. A gente tem buscado a Deus. A gente tem colocado Deus como prioridade da nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. A gente tem feito o maior mandamento. A gente tem seguido o maior mandamento que Deus pediu. Amar a Ele acima de todas as coisas e colocá-lo como prioridade da sua vida. Ou a gente está minguando? Poxa, as coisas que eu fazia para Deus hoje já não faço mais, porque tem coisas que são tão mais prioritárias nesse momento para mim. É fase, né? Uma hora eu vou melhorar, mas será? Será que Jesus vai voltar antes de você melhorar? Pensa nisso. Bom, ou então eu já estou totalmente tapado, ou já estou totalmente vedado da glória de Deus. Tem tanta coisa na minha frente, tanto meu trabalho, as minhas contas, o meu casamento, a minha família, o meu time, o meu ego, aquela falta de perdão. Poxa, isso é tão mais importante para mim do que Deus. Eu já não consigo mais acessar Deus. Eu estou na igreja, eu vou e volto anestesiado, nada acontece. Eu vou para a igreja, toco um pouquinho de Deus, depois eu volto e nada acontece. Será que é isso que está acontecendo? Ou a gente está cheio de verdade? Cheio. Não existe mundo entre nós e Deus. Será que é isso que a gente está hoje? Eu queria que você fizesse essa reflexão, porque a gente precisa estar vigilante, porque quando o sol vem toda manhã, ele nos lembra que um dia Jesus voltará. E quando ele volta, a lua, ela simplesmente some no horizonte. Não sei se vocês já perceberam, porque quando vem quem realmente é o dono da luz, já não existe mais nós. Mas agora temos a mente de Cristo, vivemos por Cristo, vivemos a vida de Cristo. Então, a lua some no horizonte. É muito parecido com o que João Batista disse: é melhor que ele cresça e eu diminua. Mas o mesmo sol que vem da vida é o mesmo sol que queima. Então a gente tem uma escolha. Ou a gente volta com Jesus glorificados, ou então a gente sofre com as queimaduras do nosso pecado. Então, que a gente possa ser luz, luas cheias, que a gente possa iluminar a escuridão, mostrar o caminho para as pessoas que não conhecem Jesus. Quem não conhece Jesus, que tem a oportunidade de estar com você, e você pode ser a única fonte de luz de Deus que Ele tem na vida dele. Eis o momento de fazer-se luz. Luz que dá vida, luz que mostra o caminho, assim como Jesus é. Então, que a gente possa deixar o caminho livre. Tira o que te afasta de Deus, tira o que está te tapando a glória de Deus e traga Deus para a sua vida. Não deixe Ele tão longe, não deixe que os problemas te tampem a glória de Deus. Não, que Deus venha até você, que a glória de Deus rebata em você e que você possa iluminar o mundo da forma como Ele sempre quis que você fizesse. A gente precisa investir tempo em oração, tempo em palavra, tempo em comunhão. A gente tem tanto investimento em coisas tão menos importantes e a gente não investe no reino. Então a gente tem que orar mais, tem que ler a Bíblia, a gente tem que falar mais de Jesus para as pessoas e parar de olhar para as coisas do mundo e começar a empilhar troféus, egos, maldições, paixões e coisas que são muito menos importantes
do que a glória de Deus nas nossas vidas. Então, respondendo a nossa pergunta, por que é que Deus só se mostra para mim na igreja? E por que é que as pessoas não veem Deus em mim? É porque o mundo está entre você e Deus. Tira o mundo e você vai ver que você verá Deus e será reflexo para que as pessoas vejam Deus através da sua vida. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo possa nos conduzir durante essa semana e que essa palavra entre em nossos corações e faça morada em nós. Amém? Então um abraço, fiquem com Deus e tenham aí uma ótima semana e sigam com os devocionais, sigam tirando o mundo da frente de Deus e é isso aí. Um abraço e até logo.